Oi, gente. Meu nome é André e, como eu prometi para vocês, eu vou trazer uma palavra de Deus hoje aqui pra gente. Uma palavra que eu creio que o Senhor vai falar grandemente conosco. Então, é uma palavra que eu quero que vocês, se puderem, abrir suas Bíblias no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 6. Livro de Ruth, capítulo 4, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Vou repetir. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Agora também abram suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 2, 43. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 43, diz assim. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Vou repetir. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Amém? Esta é a palavra de Deus. Então, amigos, eu quero que vocês prestem atenção, porque no primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Ruth, eu acabei de ler para vocês o capítulo 4, mas no versículo 1 do capítulo de Ruth, no capítulo 1, versículo 1, diz que a terra era governada por juízes e que naquele período houve grande fome sobre a face da terra. Interessante é que a Bíblia nos mostra que o livro de Ruth é uma continuação do livro de Juízes, onde aconteceram grandes catástrofes através de atitudes erradas que os homens vinham tomando na terra. E o livro de Ruth, que é a continuação deste capítulo, deste livro, também nos mostra que havia uma coisa muito interessante que fazia uma semelhança entre os dias passados e os dias de hoje, que a terra era governada por juízes. Preciso dizer mais alguma coisa para vocês a respeito da semelhança entre aqueles dias e os dias de hoje? Hoje nós temos, na nossa terra, no nosso tempo, a face da terra vem sendo governada por juízes, principalmente o Brasil, como a gente tem visto hoje. Juízes têm dominado sobre a terra, neste período que estamos vivendo agora. E aquele período era um período que mostrava como uma revelação clara de que Ruth, simbolizando a igreja, tinha como Boaz o símbolo do próprio Senhor Jesus. E é interessante ver que no período onde se vivia Ruth e Boaz, que era uma profecia para os finais dos tempos, ou, como eu posso dizer, nos dias de hoje, podemos ver claramente uma semelhança de que o cenário mundial que se encontra hoje é um cenário que nos denota, nos demonstra claramente que estamos próximos à vinda do Senhor. Noemi, que era sogra de Ruth, era uma mulher que vivia em Israel com seu marido e seus filhos e, por estar vivendo um período muito difícil de fome, governado por juízes, e era uma fome não somente de comida, mas da palavra de Deus, como nós sabemos claramente que as revelações do Senhor nos mostram, resolveram eles que aquele período era um período muito difícil, que eles precisavam peregrinar para poder encontrar a palavra de Deus. Então eles consideram nos seus corações que seria melhor que viesse aí para uma terra distante do que simbolizava viver no meio do arraial do próprio Senhor. Eles resolveram então sair para ver se pudessem encontrar alimento verdadeiro, já que o alimento não era suficiente para poder alimentar toda a família. A palavra de Deus, se você pegar e reparar em cada parte da Bíblia, toda vez que havia fome sobre a terra, havia também fome da palavra de Deus. E era claro que Noemi, com seu marido e seus filhos, decidiram então ir para Moabe. E chegando em Moabe,
seus filhos se casaram lá, ela criou uma vida ali, naquele lugar. E Noemi, que representava a igreja do Antigo Testamento, considerou, então, que talvez ali pudesse encontrar uma melhor vida em Moabe, fora de Israel. Israel governada pelos juízes, como eu estou dizendo mais uma vez, e passando fome. E tendo um período muito difícil de fome da palavra de Deus e de alimento para as famílias. Chegando lá, seus filhos se casaram, e um dos seus filhos se casou com Ruth. Mas Ruth, que simboliza a nova igreja do Senhor, a igreja que o Senhor está levantando, a nova igreja do Senhor, ela veio a ser uma mulher que amava muito a Noemi, e Noemi também se afeiçoou muito a Ruth, pelo respeito que havia entre ambas. Só que, passando o tempo, em Moabe também caiu aquela tremenda fome, a fome também da palavra de Deus, que Moabe já vivia um período muito difícil de fome. E assim foi se dando cada vez mais a dificuldade. E ali os filhos de Noemi morreram, vieram a falecer. E agora não havia mais o que se fazer, nem entre Ruth e Noemi, porque tendo fome também em Moabe, a dificuldade agora era que as mulheres, que na verdade eram duas igrejas, que nós podemos chamar, como a própria palavra de Deus diz no livro de Ruth, que era como simbolizando Raquel e Leia, que estavam vivendo uma dificuldade tremenda e que agora, com fome, procuravam em cada detalhe aonde poderiam encontrar a palavra, com uma dificuldade muito grande. Começam elas a peregrinar e percebem agora que não tendo marido, porque o Senhor não estava com elas naquele momento, porque não haviam mais homens e maridos para elas, a fome era muito grande na terra, a palavra de Deus já não era mais pregada, então agora a dificuldade foi se tornando cada vez maior. Então elas decidiram. Primeiro Noemi fala com Ruth, tentando dispensar Ruth, dizer para ela, seria melhor que você talvez seguisse o seu caminho, pois agora não tenho mais nada para lhe oferecer, meus filhos já morreram, e nós não temos aqui mais como ajudarmos umas às outras. A palavra de Deus mostra claramente que agora Noemi já não servia mais de apoio para Ruth, e nem Ruth tinha como apoiar Noemi em nada, era fome, irmãos. Era uma fome da palavra de Deus, e era fome de alimento também para as famílias. E era vergonha para as mulheres também, sem marido, assim como a gente vê a igreja de hoje, irmãos, passando vergonhas. Mas eu quero estender essa palavra diretamente até o momento que elas retornam, porque Ruth não aceita se separar de Noemi. E ela diz para Noemi, Noemi, contigo está a minha vida, e eu não me aceito me separar de ti, mesmo sendo Ruth moabita. Resolve então Ruth seguir com Noemi para Israel. No seguimento, ao chegar em Israel, Noemi encontra com Boaz, e aí começa a palavra de Deus para nós, meus irmãos, porque Boaz simboliza o nosso próprio Senhor Jesus. E ele tinha como título na sua vida, remidor. Boaz era remidor. E eu vou explicar para vocês o que é um remidor, irmãos. Primeiro, a coisa mais especial que existe sobre um remidor, por incrível que pareça, irmãos, é o título. Porque você pode ser advogado, meu amigo, você pode ser juiz, você pode ser pedreiro, policial, médico. Se você entende o que é a palavra de Deus, não existe título sobre a vida de um homem, deixada pelo próprio Senhor Jesus, do que pastor de ovelhas. Remidor, nós podemos considerar, irmãos, que é como se fosse um pastor de ovelhas. Era um homem que sobre a vida dele estava um título, estava uma moral maravilhosa aos homens da terra, aos olhos dos homens da terra, seja ele do que for, seja ele de qual região for. Ao avistar um homem e sabendo que, tendo aquele homem na sua vida um título e uma atitude de remidor, aquele ali está, irmãos, um homem honrado. Honrado primeiramente pelo Senhor e depois honrado pelas suas atitudes. Aquele homem não veio para cuidar da sua própria vida. O título de remidor que estava sobre
Boaz era um título de restaurar, irmãos, a vida das pessoas. Vida das pessoas. Assim era Boaz. Noemi, que conhecia bem, porque Ruth não sabia o significado disso, fala para Ruth que agora havia encontrado uma grande esperança para Ruth. E fala para ela, ali está um homem a qual nós podemos esperar alguma ajuda para as nossas vidas. Boaz tinha uma plantação, tinha uma vinha, tinha gados, era um homem honrado também na sua vida secular. Mas o especial que Ruth esperava dele, por causa do que Noemi havia lhe dito, era que havia sobre aquele homem um título, e este título dizia para ele que ele não poderia agir de forma diferente, irmãos, do que o título dizia. Se você é pastor de ovelhas, é obrigação sua, de acordo com o título que o Senhor lhe deu, que é uma honra, cuidar das ovelhas, cuidar da igreja, irmãos. Sobre tua vida, Deus colocou uma grande oportunidade de que você venha cuidar das pessoas, cuidar das ovelhas. Este aí era Boaz, um homem separado. No meio de tantos trabalhadores, Boaz era o homem que tinha como um título e atitude de remidor. Noemi conhecia Boaz e sabia que Ruth precisava simplesmente fazer o que era certo para se aproximar de Boaz. Será que a igreja está fazendo o que é certo, irmãos? Ruth simboliza esta igreja, a igreja nova que o Senhor levantou. Você está fazendo o que é certo, irmão? Você tem feito tudo direitinho, da forma como Noemi, que é a igreja antiga, do Antigo Testamento, ensinou para que tu se aproxime do Senhor? Sabe, uma coisa interessante é que Ruth e Noemi começaram a perceber que era um pouco difícil uma mulher se aproximar daquele homem de uma forma direta. Há na Bíblia uma palavra que o Senhor falou para uma mulher, e ele dizia para essa mulher que pediu a ele uma palavra e uma bênção, ele dizia, não é certo que se deixe de dar a comida aos filhos para que se dê aos cachorrinhos. Mas ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E o Senhor disse, mulher, a tua fé te salvou. Era a fé de Noemi e de Ruth, que sabiam que a única coisa que precisavam fazer era se aproximar do carro que passava com a colheita de Boaz. Não, irmãos, elas não se aproximaram de outras pessoas. Elas se aproximavam de um homem que trazia não somente um título, mas a atitude e a aparência de alguém que certamente traria a esperança. Então Noemi, juntamente com Ruth, começaram a andar atrás dos carros de Boaz, para pegar todas as espigas que caíam do carro, porque era uma lei de que as espigas que caíssem do carro, o homem tinha que deixar com que o pobre e o necessitado pegassem. Quero perguntar uma coisa para vocês e para os pastores. Você tem andado atrás dos carros do Senhor, esperando realmente as migalhas que caem do carro de Cristo? Ou você tem ido atrás das migalhas que caem de outros carros? Agora a pergunta que faço são para os pastores. Tem caído migalhas das vossas mesas para os cachorrinhos? Vocês têm deixado com que a palavra de Deus venha sobejar e venha trazer a iluminação para aqueles que vivem em trevas? Aqueles que vivem em dificuldades, porque a palavra de Deus diz, não dê somente a palavra, mas tragam para eles também o alimento necessário. Jesus não deu só alimento não, irmãos. Ele fez a multiplicação dos pães e peixes, e eu não sei se você sabe, mas é o pão puro que desceu do céu e o peixe da vulnerabilidade que o Senhor trouxe para a igreja. Igreja, você se encontra em vulnerabilidade agora? Você se encontra vulnerável agora? Irmãos, Ruth e Noemi decidiram então ficar ali, cada passo atrás do carro de Cristo, que era Boaz, esperando, porque sabiam, vai cair migalhas. A impressão que tenho, se eu não me engano, a Bíblia diz que Boaz deixava às vezes cair de propósito, porque tinha misericórdia sobre aqueles que estavam ali esperando. Homens de Deus, há misericórdia nos vossos corações para com aqueles que estão atrás dos vossos carros, porque sabem que vocês têm muito. Tem caído migalhas dos vossos carros para alimentar os cachorrinhos? Irmãos, Noemi
e Ruth perceberam que depois de pegar as espigas ainda havia um longo caminho para se achegar até o coração de Boaz. Ao seguir a caminhada, Noemi instrui a Ruth e diz para ela: olha, de noite te arruma, pegue a tua melhor veste, povo de Deus, pegue a melhor veste que você puder, a melhor forma que você puder para ir a Cristo. Assim como Noemi instruiu a Ruth e disse a ela: de noite, vai-te até ele quando ele se deitar, preste bem atenção, e deita-te sobre os pés dele, ali, nos pés dele. Igreja do Senhor Jesus, quero instruí-los agora. Joabe, que é o Senhor Jesus, está aguardando para que você te deite aos pés dele e ele possa agir para contigo de misericórdia e te trazer uma bênção e olhar nos teus olhos e encontrar em você aquela pessoa que o ama de verdade e na tua necessidade ele sinta misericórdia da tua vida. Então assim fez Ruth. Ouviu as instruções da igreja experiente, antiga, que era Noemi, e foi até Boaz e se deitou aos pés dele. Chegando lá, Boaz, ao olhar para aquilo, porque aquilo era uma coisa muito terrível aos olhos de Israel, uma mulher entrar na tenda, uma mulher entrar à tenda de um homem e se deitar não sendo casados, era uma infâmia, irmãos. Era terrível. Mas foi justamente ali, irmãos, que o risco trazia salvação. Igreja do Senhor, eu vou dizer uma coisa: na tua atitude de prostituição, por incrível que pareça, irmãos, está talvez aí, meus irmãos, ou então certamente através desta palavra, a tua salvação, para que o Senhor, ao olhar para ti, veja em ti misericórdia e haja contigo de compaixão. Ainda que tu te deite aos pés dele como uma prostituta, ele te olhe, mas te olhe com um olhar de misericórdia e compaixão e te perdoe. Porque foi assim quando Esther adentrou, senhores, os palácios. E o rei, que poderia indicar que aquela infâmia poderia gerar a morte de Esther, na verdade gerou a salvação de Israel, irmãos, porque ele apontou para ela o cetro e deu a ela a oportunidade de poder falar, de se prostrar aos pés dele, de poder falar e ele olhar para ela com misericórdia. E assim, quando Boaz disse para Ruth e falou para ela: mulher, hoje encontra-te em ti maior misericórdia ainda do que antes. Tu, que agora não te deitou com os mancebos ricos e nem pobres, mas ainda assim manteve o teu coração firme para buscar a verdade. Agora todo Israel vê que tu és mulher de Deus, mulher virtuosa. Isso está na palavra de Deus, irmãos, lá no livro de Ruth. Mas então, ali naquele momento, Ruth, ao olhar para Boaz, falou: ganhei a vida. Mas não foi isso que aconteceu. Infelizmente, irmãos, tenho que falar isso para vocês. Quando Ruth se deita aos pés de Boaz, Boaz olha para ela com misericórdia, mas ele diz para ela que aquele, sendo mesmo ele um remidor, não era o momento de Ruth. Então ele diz para ela que ele havia colocado alguns títulos, que outros homens que receberam títulos de remidor poderiam vir ao socorro dela e trazer a ela e a Noemi a bênção e a graça de poder comprar as vossas guerras. Irmãos, eu me lembro bem que quando Jesus estava caminhando sobre o deserto, sobre as terras de Israel, e havia fome naquele período, estava com os discípulos e de longe ele avistou uma figueira. E havia sobre aquela figueira uma promessa, porque o próprio Deus colocou ela ali de forma proposital, para que quando os discípulos passassem por ali, encontrassem alimento. Vou perguntar uma coisa a vocês, povo de Deus. Existe em vós alimento para quando a igreja sofrida puder passar e neles interiormente estiver plantado o Espírito Santo de Jesus, o Cristo? Existe alimento em vossas vidas para alimentar estas pessoas? Alimentos naturais e alimentos espirituais, porque dependem dos dois alimentos. Dependem da palavra
e dependem da multiplicação do pão e peixe. Eu quero perguntar a vocês, existe alimento quando a igreja passar? Porque os discípulos simbolizavam também a igreja. E Jesus demonstrou claramente que não poderia haver indignação no coração de Deus ao perceber que a figueira prometida não tinha o alimento devido. Porque quando você recebe um título de figueira, está sobre a tua vida uma obrigação de pregar a palavra de Deus e de trazer o apoio necessário, o abrigo necessário para os homens e para a igreja. Povo do Senhor, arrependei-vos, consertai as vossas vidas, porque a oportunidade está sendo dada agora aqui para você, igreja do Senhor. Boaz faz uma promessa para Ruth, irmãos. E ele diz a Ruth que iria falar com outro homem que era remidor em Israel também. E tinha como título remidor. E era conhecido como remidor. Então, Boaz faz um ajuntamento de anciãos e de homens importantes, porque aquele momento era um momento muito especial para a igreja, que era Ruth. Era necessário que se viesse a redimi-la e a redimir também as terras e os documentos que estavam com Noemi, que pertenciam à sua família. Haviam leis, irmãos, na qual a família poderia vir a perder as suas terras e suas heranças. Povo de Deus na face da terra, quero perguntar mais uma coisa a vocês. O povo de Deus encontra em vós, o povo do mundo encontra em vocês a oportunidade de refúgio e de segurança para que não venham a perder suas vidas, para que não venham a perder sua salvação. Quero perguntar aos homens do Senhor, os sacerdotes de Cristo agora. Vocês têm, como vocês mesmos sabem, em vossas vidas um título. E ao receber um título, há uma obrigação de atitude em cima desse mesmo título. Se o Senhor lhe chamou pastor de ovelhas, ou se o Senhor te chamou como remidor de Israel, você tem como obrigação de servir como abrigo para as vidas necessitadas do mundo e da casa do Senhor. Ai de vós que não sejam, agora, neste exato momento, uma bênção, uma proteção, uma segurança para o povo na terra. Porque sobre vós está um orgulho, sobre vós está algo maravilhoso, que é a palavra e é o título: pastor de ovelhas. Homens da igreja, homens de Deus, este título foi dado por Boaz, foi dado por Cristo, e há uma obrigação sobre ele. Não carreguem sobre vossas vidas conferencistas, não carreguem sobre vossas vidas homens que dão palestras, não façam isso, arrependam-se agora e voltem atrás, porque o Senhor tem colocado sobre vossas vidas a palavra, e esta palavra lhe dá a obrigação de ser remidor sobre Israel. Este homem era remidor, estava carregando um título, e Boaz foi até ele, explicou a ele qual era a situação de Noemi, explicou a ele toda a situação de Noemi, mas no início não falou sobre Ruth, porque queria deixar bem claro para ele: primeiro, não quero falar de uma nova igreja contigo, falo dos mandamentos antigos, que você não poderia ter abandonado. E depois ainda vamos tratar sobre a igreja que eu estou levantando, diz o Senhor, para as vossas vidas. E ai de vós que primeiro desprezem o mandamento antigo e que depois ainda venham a desprezar a nova igreja que o Senhor está levantando. Anotem aí, a nova igreja de Cristo. Conserte a tua vida agora, para que tu possa entrar com esta igreja. Boaz falou com este homem toda a situação, e esse homem aceitou, irmãos. Aceitou fazer o acordo de comprar as terras de Noemi e de assim receber todas as obrigações que as documentações traziam. Chamaram os anciãos, mas na hora que ele concorda em comprar as terras de Noemi, Boaz completa e diz para ele: quem assume a igreja de Raquel tem que assumir também a de Leia, e assim, aquele que assume a de Leia tem que levar Raquel junto. E então esse homem diz: aí
a infelicidade desse homem estava justamente aí. Irmãos, Jacó aceitou porque sabia que estava sobre ele uma obrigação, como homem que carregava o Senhor no seu coração, de que tinha obrigações a serem cumpridas, e trabalhou pesado pelas duas. Tinha que levar Noemi e tinha que levar Ruth, mas aquele homem havia perdido no seu coração toda a atitude de remidor que Boaz havia colocado sobre a vida dele. Toda a esperança que Boaz tinha colocado sobre aquele homem, falando para Ruth, havia se quebrado. Porque aquele homem agora passou a ser um negociador e não era mais remidor. Ele queria comprar a terra, mas ele disse claramente, como nesse versículo que eu li para vocês, que ele não poderia assumir a herança. Ele não poderia assumir ela como no seu testamento. Ele dizia, porque pode vir a prejudicar a mim mesmo. Quero fazer um desafio aqui claramente agora, para toda a igreja, e quero ser desafiado no que vou dizer. Prestem bem atenção. Não estou falando de barraco, não. Estou falando de igreja grande. Eu quero que você me mostre um pastor que não deu, ou que deu, o seu filho ou sua filha para se casar com uma pessoa simples da igreja. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar um pastor que deu o seu filho ou sua filha para se casar com uma pessoa simples da igreja. Vai casar com filho de artista, com filho de cantor ou filho de outros pastores. Com pessoas simples da igreja não casa. Outra coisa, eu quero que você preste atenção nos negociadores, que não são mais que não vão mais redimir, que não traz mais remidor no seu nome, agora são negociadores. Eu quero ver uma igreja onde tem um pastor presidente, e quando ele começa a trazer a velhice sobre sua vida, ele passa a igreja para um outro presidente, para um outro pastor adjunto, ou para um outro pastor o tornando presidente. Não passa. É uma empresa, e é passado para o filho ou para o neto. Eu quero um desafio agora, me desafia se eu estou errado. A igreja não acorda porque não quer, porque vocês estão vendo a partir desta palavra. Vocês sabem o que eu estou falando. É uma empresa. Quero dizer para os negociadores agora, esse povo gastou todo o seu dinheiro da dificuldade, dando dízimos e ofertas. E agora que precisavam de atenção médica, escolar, de trabalhos, vocês não fazem nada por isso, só constrói templos para passar para o filhinho e para o netinho. E o povo de Deus, que precisa agora de um apoio na vida secular, não tem. Vocês não geraram empregos para esse povo, que precisava de um alimento, e vão trabalhar na casa do ímpio. Vão trabalhar no emprego do ímpio por causa de vós. Não há migalhas que caem das vossas mesas. Não caem migalhas das vossas mesas. É claro que nós estamos vendo isso. É tudo para a família. E as pessoas que precisam de emprego, de escolas e de clínicas médicas, precisam de atendimento médico, vão para o SUS. E planos de saúde miseráveis que estão roubando as pessoas. E vocês, não cai uma migalha das vossas mesas. Do carro da vossa colheita não cai uma espiga. E a igreja padece de fome embaixo de vocês. Povo de Deus, acorda! Acorda, povo de Deus! Agora, aquele que era remidor passou a ser o negociador e entristece claramente a Boaz, que havia prometido para Ruth que se ele não cumprisse, mesmo tendo sobre a vida dele o título de pastor e remidor, Boaz dizia para ela que assumiria. E Noemi falou isso para Ruth: não se preocupe, eu tenho certeza que este homem não vai sossegar enquanto ele não encontrar a tua solução. Irmãos, remidor, que é um título, aquele homem se nega abertamente a se envolver com Ruth, que estava sobre sua vida o símbolo de uma igreja necessitada, mas uma igreja nova que o Senhor estava levantando, porque era uma igreja que voltava,
que saía de Moabe em direção a Israel, porque tinha o desejo de voltar, irmãos, juntamente com Noemi, porque esperava, tinha uma esperança de remissão na sua vida. Como eu li para vocês no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 43, o Senhor deixou bem claro que o ferro não se misturava com o barro. Se você vê na palavra de Deus, no livro de Daniel, há uma revelação importante, quando Daniel avista, tem uma visão, depois de ter conversado, e ficou sabendo que havia um risco de que todos os homens que eram consideráveis ou considerados homens que pertenciam a qualquer tipo de Deus, a ser mortos na Babilônia, Daniel pede um tempo, vai até Sadraque, Mesaque e Abdenego e conversa com eles a respeito do que deveriam de fazer para tentar reverter todo aquele mal que vinha se levantando. Era o mal sobre Ruth, de que agora o remidor não remia mais, e que Ruth estava a perigo se Boaz não pudesse fazer nada. Então Daniel, ao falar com Sadraque, Abdenego e Mesaque, vai para casa e ora ao Senhor. E quando ele ora ao Senhor, de noite o Senhor lhe dá a revelação, e ele vai em direção ao rei da Babilônia para levar essa revelação. E na revelação ele fala de uma grande estátua que simbolizava impérios, grandes impérios do passado. Mas a coisa mais interessante que eu li nessa palavra é que existe uma palavra, como você está vendo aí, neste versículo, que ela cita uma coisa importante. Ele diz, a primeira coisa que ele fala para o rei da Babilônia, esta revelação que eu lhe trarei do sonho que você teve, que o Senhor teve, fala de dias finais, dos últimos dias. Não fala desse tempo de agora. Eram revelações para o final dos tempos, que o Senhor quis deixar bem claro, tanto para aqueles homens, quanto para a gente, que estamos vivendo claramente o final dos tempos. Naquela revelação que ele traz, onde haviam vários reinos, ele deixa uma coisa clara. Primeiro, que na cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, na parte da barriga, que eles chamam de ventre, juntamente com a coxa, era de bronze, e o que nós chamamos assim, numa linguagem popular, de canela, né? Ou panturrilha um pouco mais abaixo, ali a batata da perna, era de ferro, mas o pé era de ferro misturado com barro de lodo. E é justamente aí que eu quero trazer para vocês a palavra. Irmãos, nesta palavra que eu li agora, ela diz que o ferro não se misturava com o barro. E o barro não era um barro comum, era um barro de lodo, era lama. Trago uma revelação para vocês agora. Existe um império que vem dominando sobre a face da terra nesse momento. E nesse período, existe uma escassez da palavra de Deus, que é o período da fome, que a Bíblia fala. E neste mesmo período, também governam sobre a terra os juízes. E aí está a semelhança, e está a ligação e a profecia da palavra de Deus para as nossas vidas, irmãos. E anotem aí. O barro, que é a lama, simboliza a igreja do Senhor, que acabou de se misturar com o império de ferro, que vem dominando e esmiuçando a tudo. Povo de Deus na face da terra. O povo de Deus não poderia se envolver, porque a Bíblia diz que podem até se envolver como em casamento, mas não tem como se misturar totalmente, porque o barro não se mistura com o ferro. É tanto que você pode ver que a matéria-prima do ferro, você encontra ela no solo, mas o ferro é o ferro e o barro é o barro, não se misturam. E mesmo porque, se você tentar misturar um no outro, você vai perceber que você não vai conseguir. Povo de Deus não se mistura com o povo da terra.
E eu não estou falando de racismo. Eu não estou falando de preconceito. Eu estou falando de misturas, de atitudes. Estou falando de postura, de fazeres, de relacionamento para com o próximo. Homens de Deus, vós não pode deixar de ajudar a Ruth. Não podem deixar de ajudar aquela que é necessitada. Não é certo. A palavra de Deus nos diz isso, irmãos. E ali, no livro de Daniel, estava a explicação da revelação da estátua para os dias finais, dias estes que estamos vivendo agora. Anotem aí. Vou repetir. É fome na terra. Juízes governam sobre nós agora. E estamos com uma nação de ferro que vem dominando e eu ainda não comecei a falar sobre ela. Ainda vou trazer aqui uma pregação que fala do Império de Ferro. Povo de Deus, comecem a prestar atenção. Acorda, igreja! Acorda! Barro não se mistura com ferro. O Senhor deixou claro que a pedra que foi cortada do monte vai bater justamente no ferro, misturado com barro que está no pé da estátua. E diz a palavra de Deus que tudo se quebrará. É a palavra do Senhor. Aqueles que podem, conserte-se agora. Chegou a hora de voltar atrás. Conserta a tua vida agora com o Senhor. A hora é esta, para que o Senhor não te olhes. Diferente do que Boaz olhou para Ruth. Para que Boaz, ao olhar nos teus olhos, encontre em você, não a prostituta que foi após os homens, os prazeres e os desejos, mas como Ruth, e diz este versículo, se firmou com fé, se firmou ali com arrependimento e não se deitou a mancebo, nem rico nem pobre. Assim, igreja, não se mistura. Sacerdotes, cadê as migalhas que caem da mesa do homem de Deus? O povo está sofrendo e vocês só sabem construir templos. Não geram escolas, não geram saúde, nem estudo para o povo do Senhor. Ai de vós, porque dos vossos carros não cai uma espiga para o povo do Senhor. É a palavra de Deus. Ferro não se mistura com barro, e nem barro com ferro. A igreja se misturou com o ferro. O barro sujo, de lama, se misturou com o ferro. Mas a pedra vai tocar e vai bater justamente no pé da estátua. Da estátua. Anotem aí. O Senhor está falando com a igreja. Arrependei-vos. A hora chegou. Acorda, igreja. Arrependei-vos. No sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Amém, irmãos. Oi, meu nome é André e eu estou vindo aqui para poder trazer um esclarecimento para todos vocês do que significa este blog, do que significam estas notícias e informações, desses vídeos, dessas imagens que você acabou de assistir nesta pregação e outras mais que nós estaremos postando aqui. Primeiro, quero deixar para você que se você tiver a intenção ou desejo de acessar as imagens, você pode entrar na descrição do YouTube. E estarão ali as imagens, mensagens, também alguns versículos. E você também pode acessar igrejasobrevivente.com. E você vai poder ter acesso às informações muito mais importantes. E vários outros vídeos que nós vamos estar aqui postando pela necessidade da igreja de reconhecer a verdade de tudo isso que vem acontecendo no mundo e em todas as nossas regiões. Você pode acessar, meu nome é André, em nome de Jesus.